Aline do Rossio Cardoso, passei no 41º exame, fiz Direito Administrativo. Eu tenho 45 anos, sou de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, e terminei a graduação em 2008. Sim, sempre foi assim, nunca consegui só parar para estudar, então trabalhava o dia todo, intercalava estudo de cursinho durante o trabalho, hora do almoço, à noite, esse tipo de coisa. A minha história é um pouco curiosa, porque em 2012 e 2013 eu fiz 2 exames. Antes nunca tinha feito o cursinho. Em 2012, o primeiro cursinho, eu acertei 37 questões, anularam 3, eu passei para a segunda fase e não passei. Em 2013, eu dormi no segundo exame, porque eu tenho TDAH, não passei nem na segunda fase. Aí eu desisti completamente e falei, não vou mais fazer isso, não é para mim. Então, somente agora, em 2024, que eu resolvi, vou fazer novamente esse exame, uma questão pessoal mesmo, de realização pessoal. Não quero mais ser bacharel em direito, né? Eu tenho que ser uma advogada. E aí eu fui fazer esse terceiro exame com estratégia e passei. Olha, foi a segunda maior felicidade da minha vida. A primeira foi quando eu tive meu filho, só quem é mãe vai saber falar isso. Mas a segunda é incrível, foi mais legal assim do que fazer a graduação. Eu não contei para ninguém que eu ia fazer o exame da ordem. Diferente das outras 2 vezes que eu contava para as pessoas e todo mundo ficava naquela ansiedade, mais do que eu, dessa vez eu falei assim para mim, eu não vou contar para as pessoas, para ninguém ficar com ansiedade e torcendo até, mas eu pensei, quando eu tiver com a minha carteirinha, eu só vou chegar e falar, olha, tá vendo a carteirinha? E aí foi o que aconteceu. Eu peguei 10 dias de férias do trabalho para poder então estudar ali para a segunda fase, que foi o que eu realmente me dediquei, com a mentoria, né? Fiz a prova e quando eu peguei a carteirinha, aí eu cheguei e falei, filho, ó, peguei a carteirinha não, quando eu peguei o resultado, né, corrigindo, filho, agora a mãe é uma advogada e aí agora vamos lá fazer o juramento, esse tipo de coisa. Meu diferencial para aprovação foi com certeza a mentoria do Estratégia. Veja, as outras vezes eu não tive isso. E agora, a mentoria, quando eu fiz a mentoria, quando conversei com o professor e ele conversou comigo, entendeu a minha questão particular, pessoal, as dificuldades, a maneira com que eu estudo, me orientou, ali eu tive certeza que eu ia passar, certeza absoluta que eu ia passar. Eu fiz a mentoria do Estratégia justamente porque, depois de tanto tempo, eu estava muito desorganizada, perdida, e eu sabia que eu precisava me organizar e saber os pontos principais para estudar. E sabia que agora, com alguém me orientando na minha particularidade, isso iria dar certo. E aí eu fiz o contato com o professor, ele conversou comigo e falou assim, Aline, para você nós vamos fazer assim. Você vai estudar isso, desta forma, me mandou um cronograma, o que eu precisava estudar todos os dias. Detalhe, eu tinha pouquíssimo tempo. A mentoria era um programa de 20 dias, mas eu só tinha 10. E nesses 10 dias ele me passava, você vai estudar isso, eu estudava aquilo e mandava o WhatsApp para ele. E no WhatsApp ele me respondia. Aonde que você consegue uma dedicação integral de um profissional que está falando com você e dizendo isso está certo, isso está bom, isso não está legal, refaça isso. Você não tem isso nem do colega ou da sua mãe, do seu pai, quando eles estão te ajudando. Essa mentoria foi essencial para que eu atingisse o meu objetivo agora depois de mais de 15 anos de formada. Na mentoria, especificamente para mim, ele passou assim, ó, você precisa fazer desta forma. Primeiro ele perguntou quanto tempo eu tinha para estudar. Como eu tirei 10 dias de férias, então ele montou 10 dias de estudo de 8 horas diárias, mas ele disse, você tem quantas horas? Eu disse, eu tenho 8, se eu tivesse menos ele faria menos. Então ele montou, das 8 da manhã até as 11 você vai estudar isso, aí depois das 2 da tarde até as 18 você vai estudar isso. E aí ele colocou ainda disciplinas divididas,
material de doutrina, material de lei, dividia para mim no meu cronograma, assim, uma tabelinha, sabe? Particularmente no meu caso, eu sou muito mais visual e auditiva. Há pessoas que, claro, aprendem escrevendo. E ainda falei isso para ele, falei, professor, eu aprendo mais com vídeos e com áudio. Então, eu imprimi o PDF, inclusive ele disse, imprima o PDF, vá rascunhando, escrevendo. Imprimi o PDF para seguir no áudio, acompanhar com o PDF o vídeo. Também tinha áudios que dá para escutar quando está andando na rua, também tinha esses áudios, mas principalmente o vídeo junto com o PDF, que eu fazia assim e tá aí o resultado. Conforme a gente abre o material, ele vai dando o tempo que você já estudou e vai marcando o que você já estudou. Então, por ali, até mesmo por causa da minha desorganização, eu já conseguia saber, ó, isso eu já estudei, isso eu não estudei. Essa aula, inclusive, esse vídeo, já estudei tantos minutos, isso é bacana. Além dos vídeos e dos áudios do professor, ali na página do Estratégia, a gente tem o LDI, o CAST. Conforme você for estudando, ele vai marcando o que você já estudou, dá o tempo de aula que você já fez, você pode marcar, baixar e fazer as suas anotações. Então, é bem bacana. Eu estudava por ali por causa da minha desorganização. O Estratégia organiza o seu estudo, é como se fosse um auxiliar para você, sem você precisar, ele faz isso. Eu conheci o Estratégia através da internet. Eu pensei assim, eu quero passar, então eu vou atrás de algo que agora me ajude. Coloquei na internet cursinho OAB. Na região onde eu moro, tem um cursinho famoso, mas ele não me dá suporte na área que eu queria fazer a prova, que é o direito administrativo. E aí eu joguei na internet, veio o nome de um outro cursinho e veio o nome do Estratégia. Quando eu comecei a pesquisar sobre o outro cursinho e o Estratégia, quando eu vi a mentoria e os materiais exclusivos, eu tive certeza que era o Estratégia. E foi aí que eu escolhi o Estratégia. Olha, quando eu fiz lá aquela primeira prova da OAB em 2012, e eu sempre fiz direito administrativo, o direito administrativo ele é diferente das outras disciplinas, que você tem um material pronto. Então você vai fazer, por exemplo, o direito penal e você pega lá o Código Penal, o direito civil, você pega o Código Civil. O administrativo não, ele é mais, vamos chamar assim, difícil, porque você tem que juntar as leis. Então você tem que ir na Constituição, você tem que ir no Código Civil, no Código de Processo Civil e compilar tudo isso. E o Estratégia tem um livro, um código, digamos assim, próprio, que está tudo compilado. Para o direito administrativo, que foi o que eu fiz, neste livro de Estratégia já junta todas as leis que caem em direito administrativo. Então, eu adquiri ele físico para minha prova da segunda fase, sem precisar me preocupar em ir lá na internet e pesquisar a lei disso, a lei daquilo, sabe? Então, eu fui para minha prova tranquila com um único código, com tudo que ia cair na minha prova, tranquila, sem me preocupar com mais nada. Eu só recomendo Estratégia para todo mundo, com certeza. Para que eu conseguisse passar no exame da ordem com o pouco de tempo que eu tinha, a mentoria foi o diferencial. Quando conversamos, eu e o professor, naquele primeiro momento, aí foi quando ele juntou ali o meu tempo, o que ia cair, o que a gente podia fazer. Então, o que eu fiz? Adequamos o meu modo de absorção de conteúdo com o que eu precisava aprender. Para mim, o diferencial era ver os vídeos, ouvir os áudios, acompanhando com o material em PDF que ele passou. Ao mesmo tempo, o professor sempre dizia, toda vez que nós estivermos fazendo uma aula, marquem nesse vademecum, vão anotando, tudo que eu falar aqui, vão anotando. Então esse é o diferencial, essa é a maneira. Os professores sempre dizem, pela experiência que eles têm, eles sabem o que vai cair. Diferente de você sair da faculdade com aquele monte de disciplinas na sua cabeça e ficar perdido. Então a gente tem o foco, sabe o que vai cair, vai anotando, vai pintando e na nossa cabeça não fica muito cheia de conteúdos. A gente tem um filtro, sabe? É assim. Com certeza, não posso falar por todo mundo, mas a gente que é da área sabe
que a parte mais difícil sempre é identificar a peça. Então, o professor, ele sempre nos fala, tem que treinar a peça, tem que treinar a peça, porque a primeira parte é identificar a peça, a segunda parte é conseguir fazer a peça. E o professor nos orientava o quê? Ele fazia com a gente assim, ó, os simulados dele, eu nunca vi isso em lugar nenhum, menos ainda na faculdade. O professor sentou na mesinha dele, do escritório dele, do Estratégia, e ele foi redigindo uma peça com uma câmera em cima dele, e foi redigindo a peça. Cabeçalho, qualificação das partes, construção da peça. Então, esta maneira com que ele fez foi o que nos ensinou a peticionar. E isso que ele dizia, vocês têm que fazer isso todos os dias. Quem fizer isso vai conseguir. Então, esse diferencial de peticionar, como se nós fôssemos os alunos lá da faculdade, nos ajudou a fazer isso lá no dia da prova. E foi o que deu certo. É a estratégia para dar certo. Para a segunda fase, eu sempre quis direito administrativo. E o estratégia ele é completo nisso também. O outro cursinho lá da minha cidade não tem direito administrativo. Acredito que mesmo que se tivesse, eu não teria feito lá, porque lá não tem a mentoria. O Estratégia tem a mentoria. Muitos colegas sempre falam, a gente brincava assim, você se apaixona pelo direito penal, mas você casa com o direito civil. Não, eu sempre gostei do administrativo. Então, na segunda fase, o direito administrativo aliado com o Vademecum do Estratégia, que vem com tudo já prontinho, facilita muito a vida. Tem uma particularidade. Eu tenho TDAH, inclusive eu brincava, um diferencial do professor Igor, de administrativo, né, a minha área, eu até brincava com ele, professor, não adianta que eu não sou aquele tipo de aluna que vai ficar se matando de estudar, porque tem uma hora que eu não absorvo todo aquele conteúdo. Até nisso a mentoria faz a diferença, porque quando você faz uma mentoria com alguém que vai fazer um estudo, um cronograma voltado para a sua peculiaridade, aí você sabe que esse é o seu limite, então ele respeita aquilo. Como eu tenho essa dificuldade, peculiaridade, vamos chamar assim, não adiantava eu me matar de estudar, porque o meu cérebro não ia absorver tudo aquilo. Então para mim é diferente. Eu estudei até aquele ponto, a partir de agora eu vou descansar. E foi o que eu fiz. Estudei até o que eu tinha que estudar, no dia anterior agora eu vou descansar, eu vou ficar tranquila pro dia seguinte, porque eu já sabia que eu já tinha feito o que eu tinha que fazer e que ia dar certo. Ponto. Quando eu decidi fazer este exame da OAB, depois de quase 20 anos de formada, nesse mesmo momento eu comecei a enfrentar alguns problemas de ordem pessoal. E chegou no momento, ali justamente quando faltava uma semana para o exame da ordem, eu enfrentei ali um luto na família, um término de noivado, e eu mandei um vídeo pro professor. Falei, professor, não é possível justamente isso agora, eu vou desistir desse negócio. Além de profissional, que ele é um exemplar, a questão pessoal, eu fui muito acolhida, tanto pelo professor como pela Aline, que estava também trabalhando ali junto com ele. E aí eles me disseram assim, não, agora você vai continuar, falta pouco tempo, continua, foco, só falta uma semana. E justamente aí, se eu não tivesse esse apoio, se eu tivesse, quem sabe, estudando com outro curso, eu talvez não teria esse abraço para continuar. Eu fazia o que eles pediam, eles me davam o feedback e eu vi agora sim que eu vou ter mais motivo para continuar, não vou desistir agora. Para quem está começando agora e pensa como eu pensei no passado, não vou fazer o exame da ordem agora, eu não estou preparado, preciso fazer um cursinho, mas talvez até eu não tenha dinheiro, porque a gente também pensa isso, ou até mesmo quem já faz muito tempo que se formou, como era o meu caso, quase 20 anos, e aí pensa assim, já esqueci tudo, o mercado tá cheio de gente, não vale a pena. Eu sou a prova viva de que dá muito certo, tanto para quem acabou de se formar, como para quem já se formou há muito tempo. Quando primeiro a gente precisa decidir, eu quero fazer, seja por uma questão profissional para seguir na carreira, ou por uma questão pessoal, como era o meu caso, para que a gente não seja apenas um bacharel em direito, para que a gente chegue para as pessoas e perguntem o que você é e a gente diga, eu sou um advogado ou uma advogada. O Estratégia,
eu digo, é a melhor estratégia, porque a gente, desde o momento em que a gente entra no site e começa a fazer o contato para fazer o contrato com eles, nós somos muito bem acolhidos, recebidos, somos advogados e eles nos esclarecem tudo que a gente precisa com muita coerência, com muita delicadeza, educação. E em questão financeira, vale muito a pena, porque eu consegui resolver isso de uma maneira bem tranquila, mesmo na situação em que eu me encontrava. A mentoria do Estratégia foi o diferencial para mim, com certeza, porque se fosse para eu ir pegar um outro cursinho e estudar sozinha, eu sei que eu não iria conseguir. Então, se deu certo para alguém que já estava há quase 20 anos sem estudar, eu acredito que dá certo para qualquer pessoa. Basta sim a gente ter a vontade, a gente ir atrás e se propor a fazer. O Estratégia nos dá tudo o que a gente quer, é só uma questão de conversar e escolher o melhor plano. Eu achei o melhor plano para mim e deu certo. Eu estou aqui hoje comemorando a minha vitória e acredito que quem buscar isso vai ter o mesmo resultado.